O deputado Marcel Van Hatten, pelas redes sociais, fez uma transmissão ao vivo com um apelo urgente aos cidadãos para que pressionem seus deputados para assinarem o pedido de CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE. No ano passado, o deputado conseguiu quase 200 assinaturas no pedido de CPI, mas ela não foi instalada porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, considerou que estava próximo do fim do ano e achou mais importante os deputados gozarem de suas longas férias do que fazerem algo para barrar os abusos de autoridade. O deputado Marcel Van Hatten explicou o motivo da urgência do pedido. Ele disse: tivemos o protocolo da CPMI do dia 8 de janeiro, que é muito importante, mas estamos vendo também que há uma articulação forte nos bastidores, tanto do governo como de Rodrigo Pacheco, para evitar que ela aconteça. Por isso é importante nós termos também o requerimento da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE na Câmara dos Deputados. O deputado explicou que só podem ocorrer 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara e já há 3 CPIs com assinaturas suficientes, de forma que é necessário conseguir assinaturas rapidamente para que esta CPI fique incluída entre as 5 primeiras. O deputado fez um apelo aos parlamentares que ainda não assinaram, lembrando que ontem fez uma grave denúncia da tribuna da Câmara sobre atos de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado disse: isso é gravíssimo e é apenas mais um exemplo dos abusos que estão acontecendo. Van Hatten disse: não tem saída. Ou a gente vai para cima dessa investigação necessária para o Brasil, ou nós vamos continuar sofrendo as consequências desses abusos que já vêm de muito tempo já. Os parlamentares há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Congresso brasileiro segue inerte. Os parlamentares sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os parlamentares não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, a quebra de sigilos de seus próprios membros. Os parlamentares sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os parlamentares souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os parlamentares sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os parlamentares foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os parlamentares sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os parlamentares sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os parlamentares sabem da censura a parlamentares. Os parlamentares sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio.
Os parlamentares sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os parlamentares sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os parlamentares conhecem muitos outros fatos. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, tá me acompanhando, aguardando um pouco entrar também ao vivo aqui pelo Facebook, talvez tenha que ligar a 4G, falha na transmissão, deixa eu ligar aqui no Facebook também, as nossas lives. Eu tô entrando ao vivo aqui para dizer para todos vocês que eu preciso da ajuda de cada um, como nós tivemos no ano passado na CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. É urgente. Já há 3 CPIs protocoladas, certo? 3 CPIs protocoladas. Uma CPI muito importante, que eu assinei também, CPI do MST, e 2 CPIs que já foram protocoladas, uma para analisar o caso das Americanas e outra para analisar, aqui está escrito como é que é, a manipulação de resultados em jogos de futebol, tá? Essas 3 já foram protocoladas e somente 5 CPIs podem funcionar concomitantemente. Ainda faltam 51 assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, que nós protocolamos no ano passado, que expirou com o final da legislatura, que nós protocolamos novamente agora em busca das assinaturas, mas para poder ser instalada precisa de 171 assinaturas e ainda faltam 51. Portanto, eu preciso da ajuda de cada um de vocês para pedir aos demais deputados federais, nós vamos divulgar agora a lista daqueles que não assinaram a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, para pedir aos demais deputados federais que ainda não assinaram que assim o façam com urgência, antes que outras 2 CPIs sejam protocoladas. O PT está buscando assinaturas para CPIs também e a gente perca a vez. É importantíssima a CPMI do dia 8 de janeiro, nós estamos dizendo isso, eu assinei ela, a gente está vendo as manobras que o Rodrigo Pacheco está tentando fazer para não deixar instalar a CPMI, agora também buscando as assinaturas para a CPI da senadora Soraya, que é uma CPI no Senado e não vai incluir os deputados, por isso que estão indo atrás para tentar instalar aquela, esvaziar a outra,
e por isso mesmo se faz ainda mais importante a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, que eu propus no ano passado e que eu voltei a propor nessa legislatura. Mas no ano passado nós tivemos as 171 assinaturas, na verdade mais do que isso, chegamos a mais de 180, e agora ainda faltam 51 assinaturas. Eu peço, portanto, que todos nos auxiliem nesse processo agora de buscar as assinaturas que faltam. Todas as prioridades máximas que haviam antes, eu sabia que chegaria um momento em que essa seria a prioridade máxima, mas as anteriores já foram cumpridas, tanto a própria coleta de assinaturas da CPMI do abuso do 8 de janeiro, como também a instalação das comissões. Haviam muitos deputados aí que estavam esperando assinar quaisquer CPIs até que acontecesse a instalação das comissões. Agora não tem mais desculpa nenhuma. Então nós vamos colocar em seguida a lista de todos os deputados federais que ainda não assinaram, e eu peço a ajuda de cada um de vocês para que saia a CPMI, ou melhor, a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Eu fiz uma denúncia gravíssima na tribuna ontem, apresentei e coloquei o vídeo do discurso hoje, né, em que eu demonstro que Alexandre de Moraes mandou prender Anderson Torres a pedido do diretor-geral da Polícia Federal, indicação de Flávio Dino, esse diretor-geral da Polícia Federal, que pediu a prisão às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro, e ainda no mesmo dia, ou seja, em no máximo 38 minutos, o ministro Alexandre de Moraes escreveu 9 laudas pedindo a prisão, determinando, a prisão de Anderson Torres, a pedido, portanto, do subordinado ou indicado de Flávio Dino e Lula. Isso é um absurdo total, não existe isso no Estado de Direito. O que está acontecendo no Brasil é muito grave e nós precisamos fazer a nossa parte, e eu peço a ajuda de cada um de vocês para buscar as assinaturas que faltam. Seria esse meu recado nesse momento. Vou entrar mais vezes em live aí para intensificar essa nossa busca pelas assinaturas nesses últimos dias, e em seguida agora estamos postando os nomes de todos os deputados que ainda não assinaram, e eu preciso da ajuda de vocês para que eles assinem a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Muitíssimo obrigado. Relembrando para quem entrou agora apenas, 5 CPIs podem funcionar concomitantemente na Câmara dos Deputados. É possível ter 6 sim, mas é muito difícil fazê-la funcionar porque é preciso apresentar projeto de resolução aprovado pela maioria da Câmara dos Deputados. Então não é uma situação confortável. Nós precisamos garantir que a nossa CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE seja uma das 5 primeiras na Câmara dos Deputados. 3 já foram protocoladas, a do MST, que é importantíssima, tivemos ainda do caso Americanas e também da manipulação de resultados em jogos de futebol. Repito, o PT está indo atrás de assinaturas para outras CPIs. Nós precisamos que a nossa CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE seja uma das 5 primeiras a serem protocoladas, e nós temos apenas mais 2 chances, e a gente precisa, portanto, do apoio. Eu preciso do apoio de cada um de vocês buscando as assinaturas, tá bom? Um abraço, em seguida vocês vão ver aí a lista dos que ainda não assinaram. Valeu, bom dia a todos. Olá pessoal, bom dia a todos. Acabei de fazer a live no Instagram, agora também no Facebook, para dizer a cada um de vocês que me acompanham nas redes sociais que eu preciso muito da sua ajuda. Agradeço muito a ajuda no ano passado. Nós conseguimos as mais de 171 assinaturas que eram necessárias para protocolar o requerimento de instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, e neste momento nós precisamos de novo de todas as assinaturas, porque é uma nova legislatura e ainda faltam 51 assinaturas para chegarmos ao número necessário. Por isso eu peço a todos vocês que me acompanham nas redes sociais agora força total durante esses próximos dias. Busquem junto aos deputados federais que ainda não assinaram, que se sensibilizem da importância desse tema, para que a CPI do abuso de autoridade do TSE e do STF seja protocolada também aqui na Câmara dos Deputados. Nós tivemos o protocolo da CPMI do dia 8 de janeiro, que foi muito importante, mas nós estamos vendo também que há uma articulação forte nos bastidores, tanto do governo como também de Rodrigo Pacheco, para evitar que ela aconteça. Por isso é importante nós termos também o protocolo da CPI
do abuso de autoridade do STF e do TSE na Câmara dos Deputados. E aqui a regra é a seguinte: no máximo 5 CPIs podem funcionar ao mesmo tempo. Isso significa que, tendo 3 já sido protocolados com 171 assinaturas, a CPI do MST, que é muito importante, e também as CPIs que investigam Casas Americanas e a CPI da manipulação de resultados em jogos de futebol, com 3 CPIs protocolados, nós temos apenas 2 chances ainda de chegar entre as 5 primeiras. Então nós precisamos urgentemente do apoio de todos para as assinaturas acontecerem. Eu vou postar em seguida os nomes dos deputados que ainda não assinaram. Peçam, por favor, para todos que não assinaram ainda, que assinem. Fiz uma denúncia grave ainda ontem na tribuna sobre o que o Alexandre de Moraes fez junto com o delegado da Polícia Federal, que é diretor-geral da Polícia Federal aqui em Brasília, pedindo para que prendesse, não, melhor, determinando Alexandre de Moraes a prisão de Anderson Torres em uma decisão de 9 laudas que foi publicada em no máximo 40 minutos depois de ter sido feito o pedido pelo diretor-geral da Polícia Federal de que fosse feita essa prisão. Então isso é gravíssimo, é apenas mais um exemplo dos abusos que estão acontecendo e, repito, preciso da força e do apoio de cada um de vocês para que a gente busque essas 51 assinaturas que ainda faltam para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Não tem saída, pessoal. Ou a gente vai para cima dessa investigação necessária para o Brasil, ou nós vamos continuar sofrendo as consequências desses abusos que já vem de muito tempo já, né? Há quase 4 anos aí. Nós fizemos o protocolo de novo da CPI, que no ano passado recebeu as assinaturas, mas para explicar a todos vocês, mais uma vez, aqueles que chegaram agora, é preciso protocolar novamente o requerimento de CPI depois ele já ter sido apresentado no ano de uma legislatura que terminou. Então nós apresentamos de novo, mas faltam ainda 51 assinaturas. Preciso da ajuda de vocês. Estamos postando já os nomes de todos os parlamentares que ainda não assinaram e eu peço a ajuda de vocês para que a gente tenha essa CPI protocolada ainda nesse final de semana, para que não cheguemos depois, né, das 5 primeiras e aí tenhamos muita dificuldade de fazê-la acontecer aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando aqui. Peço mais uma vez, é urgente a ajuda de todos. Vou publicar agora também e também vou deixar aqui nos comentários o link, né, para o post com todos os deputados que ainda não assinaram e preciso do apoio de cada um de vocês para que isso aconteça. Beleza? Muito obrigado a todos. Uma excelente sexta-feira e conto com a ajuda de cada um. Valeu! Assim que o deputado falar, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, tem aqui uma denúncia que é gravíssima sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro, envolvendo o senhor ministro Alexandre de Moraes, o delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que ele pediu e Moraes determinou a prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira. Por que é uma denúncia gravíssima, senhor presidente? Deputado Lafayette, Vossa Excelência que tem experiência. O delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, pede a prisão de Anderson Gustavo Torres e o comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, assinada digitalmente dia 8 de janeiro, às 23h22. Alexandre de Moraes assina, ainda no dia 8 de janeiro, uma decisão de 9 laudas! 9 laudas! Determinando a prisão de Anderson Gustavo Torres e Fábio Augusto Vieira. Seriam apenas 38 minutos até o fim daquele dia. Não é humanamente possível 9 laudas bem embasadas serem redigidas.
em tão pouco tempo. É da experiência de qualquer policial federal e de qualquer membro do judiciário saber, inclusive lendo-se a decisão de Alexandre de Moraes, um copia e cola de outras decisões, vê-se que a parte em que é mencionada a necessidade da prisão sequer encaixa no resto do texto, esperando-se que ali colocasse deputado Deltan Dallagnol. Parece que é o seguinte: Alexandre de Moraes diz pro delegado: eu quero prender esse, escreve e manda logo. Eu imagino o pessoal lá no Supremo Tribunal Federal, os assessores do ministro dizendo: delegado, manda logo, nós temos aqui, nós temos que mandar prender, o ministro está mandando prender. Isso é um absurdo, isso não existe no Estado de Direito, isso não existe numa democracia. Ministro Alexandre de Moraes abusando do poder mais uma vez, e não importa se é Anderson Torres, quem seja. Aliás, senhor presidente, por que será que o delegado de Polícia Federal, André Augusto Passos Rodrigues, não pediu a prisão de Flávio Dino também? Ele fala aqui dos atos preparatórios e diz que se estava sabendo, deputado general Girão, que ia acontecer a invasão, mas não menciona o GSI, não menciona os mais de 40 ofícios recebidos no governo federal, provenientes de vários órgãos, inclusive da ABIN, dizendo que haveria invasão. Eu pergunto, por que André Augusto Passos Rodrigues não pediu a prisão de Flávio Dino, ministro da Justiça também? Sabe por quê, presidente? É só ir na imprensa para saber que o delegado que comanda a Polícia Federal é exatamente André Augusto Passos Rodrigues, indicado por Lula e por Flávio Dino. Ele é o indicado do Flávio Dino, pedindo para prender Anderson Torres e o coronel, comandante da Brigada Militar. Se isso não é perseguição política, então o que é? Pede a prisão. Menos de 38 minutos depois, ainda no dia 8... Menos de 38 minutos, deputado Biaqui, saindo no dia 8, Alexandre de Moraes manda prender. Perseguição política, abuso de poder. Não dá para aceitar isso no nosso país. Não importa quem está indo para a cadeia, devido processo legal. Devido processo legal. Alexandre de Moraes, delegado da Polícia Federal, André Passos Rodrigues, vocês estão abusando da lei. Eu, como parlamentar, denuncio esse absurdo que nós estamos vendo no nosso país. Atentado que está acontecendo mais grave é aquele togados ou funcionários públicos que agem contra a Constituição, contra a lei, contra o direito, contra a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.